bastante triste, eu entrei na igreja e Deus usou o pregador que estava falando e falou assim: por esses dias eu vou te dar uma visitação e eu vou fazer algo tão extraordinário na sua vida que vai ficar marcado e o Brasil inteiro vai saber. E aí Deus ainda falava assim pela palavra: por esses dias, e eu ainda vou te dar um sinal para você saber que eu derramo sobre você a minha graça. Sai daqui hoje revestido da minha graça, e dentro de 3 dias você põe o inimigo para correr de dentro da sua casa. E eu peguei aquela palavra para mim. Isso era uma quinta-feira. Quando chegou no domingo, eu fui fazer, tinha uma prova para eu fazer. Aí eu acordei cedo, meu pai abriu o portão para comprar pão, para ir na padaria comprar pão, para poder eu tomar café, para eu ir fazer essa prova. Quando meu pai abriu o portão de casa, entraram 5 bandidos armados, com armas grandes, renderam meu pai na garagem e foram entrando para dentro da nossa casa. E nesse momento, quando eu ouvi, eu fui revestida de uma autoridade, de uma força, e eu saí assim na sala e levantei a minha mão e falei: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, sai de dentro da nossa casa. E aqueles 4 bandidos, fortemente armados, cada um com uma arma na mão, e já com meu pai rendido na garagem, eles saíram como se eles estivessem ouvindo um exército, e eles saíram correndo. E aí foi o meu primeiro sinal, assim, de que a humildade, às vezes a inocência da gente e o esforço, né, Deus sempre recompensa. E aí eu passei naquela primeira prova da OAB. E aí, quando eu estava com a minha carteirinha lá na mão, comecei a procurar emprego. Procurava emprego e nada. Não conseguia emprego em lugar nenhum. E eu comecei a ficar muito desesperada, muito chateada. E foi então que eu falei para mim mesma, né? Senhor, eu preciso estudar para passar num concurso público. Porque só assim eu vou conseguir um emprego pelos meus próprios méritos e não ficar pedindo nada para ninguém. E aí eu comecei a estudar. E eu achava que o concurso, assim como eu tinha feito a OAB, seria bem fácil. Eu achei que seria fácil, que eu iria passar na primeira, na segunda prova que eu fizesse. E eu comecei a estudar para concurso e fiz algumas provas e nada. Não passava nem na primeira fase. E para ficar estudando, eu precisava de ter recursos para isso, porque os cursinhos preparatórios para o concurso são muito caros. E aí eu pedi direção ao Senhor, fui orar, e aí na minha maior cara de pau, eu fui num cursinho desses. Cheguei lá no cursinho e falei assim: tem possibilidade de pedir bolsa aqui? Aí eles falaram assim: olha, escreve uma carta para o diretor do curso e ele vai analisar. Se ele achar que deve te dar bolsa, ele te chama. E eu orei, fiz uma carta, levei lá nesse curso. Eu me lembro que eu estava voltando para casa ainda e esse homem me ligou no caminho ainda. Eu peguei e voltei. Ele falou: olha, você veio aqui no curso, escreveu uma carta pedindo bolsa, eu quero que você volte aqui. Agora, você pode voltar? Eu voltei. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: olha, eu vou te dar a bolsa integral. Você vai estudar aqui o tempo que você precisar até você passar. E foi assim que eu continuei, tive possibilidades de continuar estudando pro concurso. Passados alguns dias, eu fui então fazer aquela prova. E passados alguns dias saiu o resultado.
E eu tinha passado na primeira fase, né? Era um concurso, nem era ainda para juiz, era um concurso para procurador do município. E para quem estava desempregado, eu fiquei muito feliz, falei, passei nesse concurso. Aí, ao mesmo tempo que eu fiquei animada, eu fiquei preocupada, porque eu tinha passado na primeira fase, tinha 9 vagas e tinham 9.000 candidatos. Quem é bom de matemática? 9 vagas para 9.000 candidatos. Dá 1.000 por vaga, certo? E aí passaram 500 para a segunda fase. Então agora ficaram 500 disputando 9 vagas. E eu com aquela palavra na minha cabeça, na palavra que Deus tinha falado comigo. E eu me lembro que eu sentei, chegou o dia da segunda fase, eu sentei para fazer a segunda fase, e um pouco antes, eu estava lá no cursinho estudando, eu tinha um amigo que ele era muito inteligente, eu conversava muito com ele, e ele era crente também, a gente orava juntos lá no cursinho. E eu cheguei nele assim e falei assim, Og, eu vou fazer a segunda fase da Procuradoria de Santo André e eu não sei o que estudar. Eu tenho uma semana para me preparar. Aí ele falou assim, fofa, ora, ele me chamava assim, né? Fofa, ora que o Senhor vai te dar direção. Eu falei, me ajuda. Ele orou comigo e falou assim, estuda tal coisa. Eu falei, tá bom, eu vou estudar só isso que você falou. E eu estudei somente aquilo que aquele meu amigo tinha me falado. Quando eu cheguei na prova, quando eu abri, era exatamente aquilo que eu tinha estudado. E aí, passados alguns dias, saiu o resultado daquela prova. Eram 9 vagas, 9.000 candidatos. E saiu o resultado. Eu fui a primeira colocada nesse concurso. E eu me lembro que, para Deus, quando Ele fala uma coisa para a gente tem que guardar aquilo que o Senhor fala. Porque a promessa do Senhor, ela se cumpre exatamente como o Senhor falou. E eu me lembro que, passados ali, acho que 6 meses que eu estava na procuradoria, surgiu um concurso para juiz novamente aqui no estado de São Paulo. E eu fui, fiz a primeira fase, passei. Fiz a segunda, porque são 5. Passei terceira, passei. Cheguei na última fase, que é a fase oral. E lá vai eu fazer a prova oral. E a minha mãe ficou em casa orando, um monte de irmãos lá, orando, fazendo campanha de oração, e eu lá fazendo a prova oral. E depois, né, no passado, eu fiz a prova e tal, voltei para casa e minha mãe falou assim, a gente estava orando aqui, Deus usou o irmão, falou assim que ainda não era o tempo. Aí eu falei assim, como assim ainda não é o tempo? Sabe quanto tempo tinha que eu estava estudando? Que eu já tinha me formado? 7 anos. Já tinha se passado 7 anos. Eu estava na busca de um sonho, de uma promessa. Tinha feito a última fase do concurso. Passados alguns dias, saiu o resultado. Eu fui reprovada. E aí, voltou tudo de novo. Eu acho que eu sou incapaz, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que isso não é para mim. Eu não sei quando foi que eu acreditei naquilo que Deus falou. A gente começa a duvidar das promessas do Senhor. E aí eu entrei num estado de depressão. Precisei de ajuda, de psicólogo. Precisei de ajuda até de medicamentos para eu sair daquela situação que eu entrei de depressão. Mas com muita oração, com muita persistência e acreditando, voltando a acreditar nas promessas do Senhor, eu continuei a estudar. E aí você me pergunta, né? Será que quanto tempo, né? Demorou novamente? Passados mais 3 anos,
eu comecei a fazer prova, e eu desenvolvi um nervoso, um trauma da prova daqui de São Paulo. Então, quando eu ia para a prova, fazer a prova aqui de São Paulo, eu ficava com as mãos geladas, suava a minha mão, me dava dor de barriga, me dava taquicardia, e eu ficava sem conseguir respirar. Todos os sintomas de ansiedade e pânico por causa de uma prova. E aí eu comecei a ver que eu estava sem condições de fazer a prova daqui. E então eu comecei a fazer provas no Brasil inteiro. Onde tinha a prova da magistratura, eu viajava e ia fazer. Eu viajei praticamente os 23 estados da federação, fazendo prova de concurso. E nessa de fazer tantas provas, aí eu comecei a passar em outros estados, eu ficava mais tranquila para fazer a prova, e comecei a passar na primeira fase, na segunda, novamente. E então, passados alguns anos, eu consegui ser aprovada no concurso da magistratura lá no estado do Pará. E aí eu me tornei juíza lá no estado do Pará. E eu me lembro que no dia da prova eu estava extremamente nervosa e quando eu entrei na sala para fazer a prova, eu fechei os meus olhos e falei: Espírito Santo, entra comigo. E o Senhor me guiou para fazer aquela prova. E eu fui tão bem na prova oral, eu tive uma desenvoltura para poder fazer a prova oral, que eu me lembro que os desembargadores, quando eu terminei, eles me deram parabéns. E eu fui a segunda colocada nesse concurso de juiz, lá no estado do Pará. E eu estava feliz por ter conquistado a magistratura, estava se cumprindo uma promessa de Deus na minha vida. No entanto, eu fui aprovada lá no norte do estado. E o Senhor tinha me prometido que eu ia passar aqui em São Paulo. Então eu fui lá para o estado do Pará, comecei a trabalhar lá. E eu me lembro que eu já era casada, né? E meu esposo, eu falei para ele: e agora, o que a gente vai fazer? Ele falou assim: eu vou orar. E eu me lembro que ele me disse assim: olha, eu orei. E o Senhor me disse que você vai, mas você volta. E eu disse assim para ele: eu não aguento mais, eu já estou há 10 anos praticamente estudando e fazendo prova, não aguento mais. Eu passei, eu vou assumir e vou ficar nesse daqui, eu não vou fazer outra prova em São Paulo. Ele falou assim: não, você vai fazer em nome de Jesus e você vai passar, porque a promessa do Senhor é que você ia passar aqui. Não tem transferência. O concurso ele é estadual. Se você passou naquele tribunal, naquele estado, você não pode transferir para outro estado. Tem que fazer a prova novamente. E então eu comecei a trabalhar lá no estado do Pará, longe da minha família, longe de todo mundo. Comecei a morar sozinha lá no estado do Pará. Morei em Belém, depois eu fui para o interior do estado do Pará. E eu me lembro que um dia eu estava bastante triste, assim, por estar naquela situação. Porque imagina você está numa realização profissional, porém você está longe da sua família, longe dos seus amigos, longe de todo mundo que você conhece. E aí um dia eu estava bem triste, assim, e eu abri a janela, assim, do quarto onde eu estava estudando, e fiquei olhando assim para cima, e fiquei pensando: Senhor, eu estou a 3.000 quilômetros longe da minha família, e eu não consigo entender por que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui. E aí eu me lembrei de uma visão, de uma outra visão, de uma pessoa que teve comigo, e ela me falou assim: eu vi uma escada, e nessa escada tinha 3 degraus. E no último degrau estava escrito:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Quando chegou na terceira fase, era a prova de sentença aqui em São Paulo. Eu vim fazer e resultado, eu reprovei. E eu falei, não é possível um negócio desse. Como é que você reprova naquilo que você faz todo dia? E era o Senhor me dando lições. Me dando lições. Me mostrando que as coisas não são no tempo da gente, é no tempo dele. E que ele vai nos moldando, ele vai nos capacitando. E quando ele tem algo para fazer na vida da gente, enquanto ele não termina aquele propósito, aquilo que ele planejou para a vida da gente, você vai ter que passar por determinados moinhos, por determinados problemas, por determinadas dificuldades. E o Senhor quer ver a sua persistência, o seu levante-se, a sua capacidade de se levantar e falar, não, Senhor, eu estou entendendo, o Senhor está exigindo um pouco mais de mim, eu preciso continuar, eu preciso ser forte. E eu me lembro que quando saiu o resultado, eu estava até fazendo uma audiência lá no Pará, eu tive que parar, eu fiquei totalmente sem condições de fazer essa audiência. E eu fui orar e falei, Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? E o Senhor me disse assim, claramente, eu preciso te moldar para que a sua história sirva de incentivo para outras pessoas. E eu continuei. Terminei de fazer minha audiência, continuei lá no estado do Pará, e falei, Senhor, então me ajuda a cumprir a missão que eu tenho para fazer nessa cidade. E várias coisas, em várias situações, eu senti que o Senhor estava usando a minha vida para abençoar a vida de outras pessoas. E ficou muito marcado para mim uma situação de um réu que eu estava sendo juíza de uma cidade pequena, relativamente pequena. E na cidade pequena, todo mundo sabe quem é o juiz. Então, você vai no mercado, todo mundo sabe que é. E aí você fica assim um pouco constrangido e um pouco com medo até, porque é um pouco perigoso. E eu me lembro que eu estava no supermercado, aí estava pegando as coisas assim na prateleira e veio um moço e gritou assim, doutora! Aí quando eu olhei, eu vi que era um réu. E eu já tinha prendido ele, só que ele já tinha soltado. Aí ele veio assim, com o braço aberto assim, falou assim, eu vou te dar um abraço. Aí eu, meu Deus, o que eu faço agora? Eu achei que ele ia me dar uma facada, né? Porque o réu veio assim, aí ele me abraçou e falou assim, muito obrigada. Eu falei, obrigada do quê? Ele falou assim, porque a senhora me prendeu. Eu falei assim, você está me agradecendo? Ele falou assim, tô. Porque lá na cadeia eu conheci Jesus. E agora eu sou crente, da honra e glória do nome do Senhor. E eu estou fazendo parte do grupo de jovens e vai ter congresso na minha igreja. E eu queria que a senhora fosse. Eu falei, muito bem. E aí eu lembrei assim, daquilo que o Senhor tinha trazido ao meu coração. De que eu estava ali para uma missão.